queridos, esta daqui é a primeira parte, né, do bloco de derivadas parciais de ordem superior. Eu sou a Begonha Larcon, essa daqui é a disciplina de cálculo 2B, e nessa videoaula, aí vocês vão aprender o que é uma derivada parcial de ordem superior e também como é que ela se calcula. Então, suponha que eu tenho uma função que depende de duas variáveis, x e y, e que ela é derivável, ou seja, que existem as parciais de primeira ordem. Então, eu posso derivar ela em relação a x, posso derivar ela em relação a y. Então, detalhe, essa parcial em relação a x também é uma função que depende de x e de y. Então, se ela for derivável, né, se existem as parciais, aí eu posso derivar ela também. Daí, aparecerão, eu vou derivar a parcial del f del x em função de x. Essa nova derivada aqui é a que vai ser denotada por esta aqui, esse símbolo daqui, e será a derivada parcial de segunda ordem em relação a x duas vezes, né? Ou também posso pegar essa parcial, que é uma função que depende de duas variáveis, e derivar em relação de y. Então, essa daqui é chamada de derivada parcial de ordem 2 de f em relação a x e a y, né? Se eu agora olhar para as parciais em relação para a del f del y, também é uma função que depende de duas variáveis, x e y, e aí eu posso derivar essa parcial em relação a y em função de x, então aparece essa segunda derivada aqui, né? E também posso derivar essa parcial em relação a y de novo, e daí aparece essa derivada parcial de segunda ordem aqui, né? Agora, se todas essas quatro funções que agora dependem de x e y também forem deriváveis, né, se fossem diferenciáveis, então eu poderia derivar essa função daqui em relação de y e essa função daqui em relação de x e essa função daqui em relação de y. Aí aproveito e aí vou introduzir uma nova notação, né? Porque essa daqui acarreta aqui muita simbologia, né? Aí essa del quadrado y, del quadrado f, del x quadrado, vai se converter em fxx, né? Essa daqui é essa que está aqui dentro, que agora eu vou derivar em função de x. De novo, e aí aparece a derivada parcial de ordem 3 aqui. Se eu fizer a mesma coisa e agora derivo em relação a y, então aparece essa derivada aqui de ordem 3, né? Essa daqui também é uma função em duas variáveis que eu posso derivar em relação a x e em relação a y, e saem essas derivadas aqui de terceira ordem. Também posso fazer com essa parcial de ordem 2 e também derivar em relação de x, também derivar em relação de y. E aqui também, né? Agora, deixa eu falar uma coisinha aqui em relação dessa notação, né? Porque essa notação daqui quer dizer que primeiro deriva em relação de x e depois deriva em relação de y, né? Essa daqui é a sequência. Só que aqui quer dizer o quê? Quer dizer que primeiro deriva em relação de x, depois deriva em relação de y, depois deriva em relação de x de novo, né? Não começo de fora para dentro, é de dentro para fora. Aqui é de fora para dentro, tá? A ordem é invertida, né? Mas se vocês associam essa parcial aqui como sendo aqui, esse parêntese aqui, é mais simples de lembrar, né? Então, essa derivada de ordem 3
né? Também é uma função que depende de x e de y, né? E aí eu posso derivar e apareceria e a quarta seria uma função também de x e de y, e também poderia derivar e apareceria a derivada de ordem 5 e assim por diante, né? Então, essa daqui é o panorama, né, do que são as derivadas de ordem superior. Agora eu vou fazer alguns exemplos, né, para vocês tomarem familiaridade com esses parciais aqui. Calcule as derivadas de segunda ordem da função f de xy igual a x ao cubo y quadrado mais x y à quarta. Então, observem, essa função daqui é uma função em duas variáveis, x e y, né? Daí, eu vou poder derivar tanto em relação de x quanto em relação de y, né? Então, vamos primeiro derivar em função de x, né? A derivada em função de x é 3x ao quadrado y quadrado mais y à quarta, né? Agora, veja, a parcial em relação de x agora também é uma função que depende de x e de y, né? Daí eu vou derivar em função de y agora, né? Então, vou pegar essa parcial em relação de x, vou derivar em função de y. Daí, então, são 6x ao quadrado y mais 4y ao cubo, né? E agora, vou pegar de novo essa parcial e vou derivar em função de x agora, né? Então, vou pegar aqui, né? E agora vou pegar e vou voltar aqui e vou derivar em função de x. Então, são 6xy quadrado mais 0, porque aqui não depende de x, né? Agora, vou derivar essa função daqui, né, em função de y, né? Então, é a parcial de f em relação de y é igual a 2x ao cubo y mais 4xy ao cubo, né? E assim, essa daqui, de novo, uma função em duas variáveis, x e y, né? Daí eu vou derivar agora em função em relação a x. Então, essa derivada aqui, né? Essa daqui é 6x ao quadrado y mais 4y ao cubo, né? E, de novo, pego essa daqui e vou derivar em função de y. Então, a parcial em relação de y. Del f, del y é o quê? É 2x ao cubo mais 12xy quadrado, né? Vejam, aqui já reparamos, né, que esse daqui, esse valor daqui, é igual a esse valor daqui, né? Em outra videoaula, vamos entender melhor qual é a relação entre essa parcial daqui, derivada de segunda ordem daqui, e essa derivada de segunda ordem daqui, né? Vou aproveitar aqui o momento para explicar um pouquinho a notação, né? Essa daqui será a parcial ao quadrado del quadrado de f, del y, del x, né? Ou também será assim, f, né? Y
desculpa, f, x, y, né? Que vem de, primeiro, faça a parcial em relação de x, e depois faça a parcial em relação de y, né? Mesma coisa com essa daqui. Essa daqui, né? Tem, que é del quadrado de f, del x, del y, né? Que é a mesma coisa que f, y, x, que vem de f, primeiro deriva em função de, x, de y, e depois deriva em função de x. Agora vamos ver como é que ficaria essa daqui. Essa outra daqui, né? Seria qual? Agora seria del quadrado f, del x ao quadrado, né? Que também seria fx. E esse daqui seria del quadrado f, del y quadrado. Ou também desculpa, y. Ok. Espero você tenha gostado. Calcule todas as derivadas de segunda ordem da função f de xy igual a xy ao cubo sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Se xy for diferente de 0, 0. E 0 se xy for a origem, né? Então, essa função é de duas variáveis. Posso derivar em relação a x e em relação a y, né? Vamos começar a derivar com relação a x. Então, a parcial de f em relação a x, um ponto fora da origem, né? É qual? Então, vou derivar essa daqui, né? É y ao cubo vezes x ao quadrado mais y ao quadrado menos xy ao cubo vezes 2x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Simplificando um pouquinho, aí temos que essa daqui é metade do que essa, né? Daí vamos ter que essa daqui é y à quinta menos y ao cubo x ao quadrado. Sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Isso para todos x, y diferentes de 0, 0. Agora vamos calcular a parcial del f, del x no ponto 0, 0, né? Isso daí a gente já sabe, né? De videoaulas anteriores, que é f de h 0 menos f de 0, 0 sobre h, né? Esse daí é o limite quando h tende a 0. Aí eu vou substituir aqui x por h, y por 0, dá 0, né? F de 0, 0 é 0, né? E sobre h, esse limite dá 0, né? Vamos calcular agora a parcial de f em relação a y. Deu f, deu y, de xy, qualquer ponto diferente da origem, né? É 3xy quadrado vezes x ao quadrado mais y quadrado menos xy a cubo vezes 2y, né? Sobre x ao quadrado mais y quadrado elevado a 2. Simplificando um pouco, então temos que esse daqui vai simplificar com esse, né? E aí vamos ter
x, y à quarta, mais 3x ao cubo, y ao quadrado, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso daqui para todos x, y diferentes da origem. Né? Agora, vamos calcular a parcial de f na origem, que é onde eles estão pedindo. A parcial de f deu f deu y é o limite, quando h tende a zero, de f. Como estou calculando a parcial em relação de y, né, o incremento está na segunda coordenada. Sobre x ao quadrado mais y sobre h. Então, esse daqui é o limite, quando h tende a zero, né? Aí vou substituir aqui x por zero, h por y por h. Então, eu vou ter zero menos f de 0, que é zero, né? Sobre h, zero. Né? Agora, vamos colocar essas parciais como função definida por partes. Esta aqui é a parcial deu f, deu x, já definida por parte, né? Esse valor quando x, y for diferente de 0 e 0 quando x, y for 0, né? Isso que a gente calculou. Vamos calcular agora a derivada do quadrado f deu x ao quadrado, né? No ponto 0. Então, veja, esse daqui é del x de quê? Da parcial em relação a x em 0, né? Então, esse daqui, né, como a gente fez antes, é uma taxa de variação, só que agora a função que está variando é a derivada de f em relação de x, né? Então, vamos fazer a mesma coisa, que agora é a parcial de f em relação a x. Agora, como eu estou derivando em função de x, o incremento está na primeira coordenada, né? E agora o valor da função no ponto, onde estamos derivando, né? Sobre h. Aí, eu vou chegar lá na função, nossa função, e vou substituir x por h, y por 0, né? Daí, eu já tenho aqui o limite, quando h tende a 0, de quê? De 0, né? Substituindo aqui os dois por 0, h, x por h, y por 0, né? Dá 0, menos a parcial em 0, que é 0, né? Então, sobre h, esse daí vai dar 0, né? Agora, vamos calcular a outra, que é ao del quadrado, del y, del x, 0, né? Essa aí é a derivada em relação de y da parcial em relação a, desculpa, x, no ponto 0, né? Então, como a gente fez antes, agora a função que está variando aqui é, de novo, a parcial em relação de x, só que como eu estou derivando em função de y, agora o incremento está na segunda coordenada, né? O valor da função no ponto sobre h. Então, eu vou lá, seu limite, quando h tende a 0, né? E vou substituir aqui y é x por 0, y por h, né? Aí eu vou ter aqui h quinta
sobre h quarta sobre h. Esse daí é o limite quando h tende a zero de h elevado a 5 sobre h elevado a 5, que vale 1, né? Então, vamos calcular agora as derivadas de segunda ordem em relação a y, né? Quer dizer, as derivadas da parcial em relação de y. A parcial de f em relação em relação a y, né? É essa função daqui, se x, y for diferente de 0, 0, ou 0 se x, y for 0, 0, né? Isso que a gente já calculou. Então, vamos com as derivadas de segunda ordem, né? Vamos começar com a parcial d ao quadrado f deu y quadrado, né? Essa aí é a parcial em relação a y, da parcial de f em relação a y, no ponto 0, 0, né? Ou seja, é o limite, quando h tende a zero. Agora, qual é a função que está variando? É a parcial em relação a y, né? E essa será a função que aparece aqui nesse quociente. E o incremento irá na segunda coordenada, porque estamos derivando em função em relação a y, né? Então, esse daí deu f, deu y, de 0 a h, menos deu f, deu y, de 0 a 0, sobre h, né? Agora, eu vou lá nessa função daqui e vou substituir x por 0, y por h. Daí será o limite quando h tende a 0 de quem? Eu vou aqui. E se x for 0, já dá 0, né? 0 menos, agora, o valor da parcial em 0, 0, que a gente calculou, e era 0, né? Sobre h, esse daí é 0, né? Agora vamos com outra parcial. Deu quadrado f, deu x, deu y, em 0, 0, né? Esse daqui é a derivada em relação a x da parcial em relação a y em 0, 0. Agora, de novo, a função que vai variar é a parcial em relação a x, a y, né? Mas, como vou calcular essa derivada em função de x, o incremento aparecerá na primeira coordenada. Então, é h, 0, menos 0, 0, sobre h. Estou usando a definição de derivada parcial, somente isso. Atentando que agora a função que estou calculando, estou derivando, né, é a parcial de f em relação de y. Então, agora, eu vou aqui nessa função e substituir x por h, y por 0, né? E aí eu vejo que já vai ser 0. Então, é 0 menos o valor da função no ponto, que é 0, sobre h. Esse aí é 0. Pronto, já calculamos as 4 parciais da função f. Resumindo, né? A gente calculou as derivadas de ordem 2 dessa função daqui, né? E aí, a parcial em relação a x deu 0 na origem, né? A de y deu 0 também na origem. A derivada de segunda ordem, né? Deu quadrado f, deu 1, y deu x, deu 1. Deu quadrado f, deu x, deu y, deu 0, né? E deu quadrado f, deu x ao quadrado, deu 0. A mesma coisa para deu quadrado f, deu y quadrado. Uma coisa que eu já quero que vocês se liguem, né? É a relação nessas duas daqui, né? Essa deu 1 e essa deu 0, né? Tem um valor diferente. Depois, numa videoaula posterior, vamos explicar
o que isso significa. Então, espero que vocês tenham gostado. Você acabou de aprender o que é? Você aprendeu o que é uma derivada parcial de ordem superior, né? Também aprendeu a calcular derivadas parciais de ordem superior por regras básicas de derivação. Também a calcular derivadas parciais de ordem superior pela definição. Então, você está de parabéns! Se eu dizer assim, na parte 3 desta série, né, lá nas aplicações, nós faremos, né, resolver alguns exercícios de derivadas parciais de ordem superior, já envolvendo regra da cadeia e derivação implícita, tá? O link do Jamboard estará disponível também na plataforma Moodle com os exercícios e esses slides também, né? Espero que vocês tenham gostado e vocês tenham aprendido muito como calcular derivadas parciais de ordem superior.